Graça e paz, povo santo! Graça e paz, meu povo! Hoje nós estamos aqui em mais um episódio Dirige Conversa com Jesus, mas dessa vez não serei eu que estarei aqui falando e nem no volante. O meu esposo que estará dirigindo, estará no volante. Teremos uma pessoa que a gente tem assim, muito carinho, muita honra pela vida dele. E realmente é uma pessoa, assim, um homem de Deus. Realmente é um homem, um ministro do Evangelho. O nosso Dirige Conversa de hoje é com o profeta Nestor Henrique. Fala muito! E assim como a gente estava falando antes, na introdução do nosso vídeo, aqui estamos com o nosso líder da nossa igreja, profeta Nestor. Paz, meus amados. Tudo na paz, meus amados. Meu nome é Profeta Nestor. Estou aqui hoje, nesse vídeo de conversa. É uma honra poder para mim estar aqui, estar conversando, com esses discípulos abençoados e esclarecendo a palavra, a luz da palavra para todos que puderem ouvir e aonde esse vídeo chegar. Muita inspiração pela vida que ele tem. Igual eu disse no início, é um homem de Deus. Realmente, quando paramos para ouvi-lo, realmente a gente sabe que vai ser edificado. E é com grande honra que trazemos ele aqui hoje para ministrar as nossas vidas. Realmente surgem muitas dúvidas referente à Páscoa, se ainda existe Páscoa, se é certo comemorarmos a Páscoa. E é nesse tema, nesse assunto que eu gostaria de entrar, profeta. Amém. Fico feliz em poder estar aqui esclarecendo um assunto que é tão polêmico, no meio cristão. E de fato, hoje a gente está comemorando a Páscoa, mas não é certo ou não é correto um cristão celebrar a Páscoa, porque biblicamente a Páscoa ela não existe mais. Lógico que tem toda uma ação de marketing, de comércio, de coelho. Primeiro que eu nunca vi coelho colocar ovo, ainda mais de chocolate. Só lembrando que eu gosto muito de chocolate, minha esposa ainda mais. Se você quiser nos doar um ovo de Páscoa, fique à vontade. Eu posso deixar o contato da minha esposa aqui para você perguntar qual é o tipo de chocolate que ela gosta. Mas de fato não é correto espiritualmente, biblicamente, nós celebrarmos a Páscoa. Porque para quem não sabe, a Páscoa ela teve origem no livro de Êxodo. Na noite da última praga, a qual viria o anjo destruidor sobre o Egito. Deus ele deu direção a Moisés deles sacrificarem um cordeiro e colocarem o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. E aquele sangue ou aquela mancha de sangue no umbral da porta impediria que o anjo destruidor passasse ou entrasse naquela casa. Para quem não sabe, o anjo destruidor foi a última praga a qual ele devastou ou matou todos os primogênitos do Egito, desde os animais até os seres humanos. Então Deus deu essa direção a Moisés. E a Páscoa ela foi a festa de celebração, Eles estavam celebrando porque era a última noite deles como cativo no Egito. E no outro dia eles estariam sendo libertos e indo para a Terra Prometida. Então a festa da Páscoa, ela é celebrada como uma festa de passagem, É um ritual de passagem que eles estavam saindo do cativeiro e entrando na liberdade. Porém tem muitos contextos espirituais. Porque, de fato, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu vou explicar mais ou menos como funcionou. É como se quando o anjo da morte ele passasse na frente da casa e ele visse o sangue ali no umbral, era uma mensagem espiritual que dizia: alguém já morreu aqui. E, de fato, aquele sacrifício daquele animal, daquele cordeiro, simbolizaria o sacrifício de Jesus, séculos e séculos depois, mas não apenas pelo povo de Israel, mas por toda a raça humana, para que o diabo ele não pudesse mais ou não tivesse mais ação contra mim e contra a sua vida. Então Jesus, na sua última Santa Ceia com os apóstolos, ele disse: desejei comer convosco essa última Páscoa. Então Jesus, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, ele estava cumprindo a Páscoa. A Páscoa estava simbolizando o que um dia Jesus iria fazer. E Jesus ele em si ele cumpriu a Páscoa. E agora Jesus ele nos dá um novo mandamento, que ele falou que nós temos que celebrar o corpo e o sangue, que é comendo do pão e bebendo do cálice e celebrando, para que não podemos esquecer em nenhum momento jamais, a gente não esqueça o sacrifício que ele fez por nós, e ele nos ordenou que fizemos isso, que a gente faça isso até que ele retorne para buscar a sua igreja. Então, biblicamente, de fato, a gente não é correto celebrar a Páscoa, meu amado. Amém, glória a Deus.
Isso é muito interessante porque realmente, assim, muitas pessoas elas comemoram a Páscoa, né? Comemoram e realmente muitas vezes nós não entendemos realmente o que está escrito na Bíblia, né? E realmente a nossa base é sempre a Bíblia, é sempre a palavra, e é nela que devemos andar. E é muito interessante entendermos esse assunto, não é? Ah, com certeza. De fato, a gente vive hoje num mundo ilusório, de muitas ilusões, a qual eles tentam acrescentar coisas, né, dentro da crença cristã. E no dia da Páscoa, né, no tempo da Páscoa, da verdadeira Páscoa, no dia em que Jesus ele foi crucificado, né, a gente não vai ver os discípulos comendo peixe de coco, comida com coco, né, que o povo tem mania de comer, pelo menos na região que eu morava. De fato, eu não estou condenando isso, mas existem pessoas que nesse período do ano eles não comem carne, eles não comem certo tipo de alimento. Isso não tem nada a ver. De fato, Jesus ele já cumpriu a Páscoa. O que ele ordenou é que a gente não esqueça do que ele fez por nós. O verdadeiro sentido da Páscoa é a minha e a sua libertação. A Páscoa original, ela simbolizava a libertação do povo do Egito. Mas a verdadeira Páscoa, que se cumpriu em Jesus, ela simboliza a minha e a tua libertação. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não é tempo de celebrar a Páscoa, é tempo de celebrar Jesus. Não só essa época do ano, mas todos os dias da nossa vida, celebrando e sendo grato pelo sacrifício que ele fez por nós e nos torna filhos, né? Hoje nós somos filhos. E de fato a gente vai ver muita contradição em relação a isso, né? Após o século II, né? Creio que no ano de 239 depois de Cristo, não me lembro agora de cabeça o ano exato, mas teve um imperador em Roma, né, chamado Constantino, perdão, até fugiu o nome da mente, eu não estava planejando falar sobre isso. O Constantino, e ele estava em guerra com outro imperador chamado Diocleciano, e eles estavam em guerra para ver quem assumiu o poder. E diz a história que ele pediu ajuda aos cristãos da época, porque o povo cristão era um povo muito numeroso, sempre foi, e o povo cristão ajudou ele a vencer essa guerra. E conta a história que, como gratidão, ele não mais perseguiu, não mais tornou o evangelho algo perseguido por Roma, mas agora ele se converte e ele institucionaliza o cristianismo como a religião de Roma. Mas de fato ele se converteu falsamente, porque agora ele pega todos os costumes pagãos que eles celebravam na cultura romana e eles agora introduziram dentro do cristianismo, né? Eles criaram um falso cristianismo. Foi daí que surgiu o catolicismo, que, para quem não sabe, a palavra católico significa universal. Então daí surgiu, e é por isso que a gente vê tantos costumes que a gente não vê na Bíblia. E um desses costumes que a gente vê é a quaresma. E para quem não sabe, a quaresma ela não é algo cristão. A quaresma é algo que surgiu na crença babilônica. Na Bíblia existia um homem chamado Nimrod, e esse homem ele foi um tipo de anticristo. Esse homem foi a pessoa que tentou ser adversário de Deus. Foi o homem que deu a ideia de construir a Torre de Babel. E esse homem ele tinha uma mãe chamada Semíramis, que era uma bruxa. E de acordo com a religião pagã, né, a antiga religião romana, ele estava caçando na mata e ele morreu. Ele foi assassinado, não sabe como. E essa mulher ela fez um jejum durante 40 dias. E no 40º dia conta a história que ele ressuscitou. E por conta disso a religião romana, né, o paganismo, eles celebravam a quaresma. Então a gente vai ver que eles introduziram muita coisa no meio cristão que de fato não está na Bíblia. Como comemorar o Natal no final do ano, que de fato não é o Natal. Eles comemoravam no solstício de inverno. Jesus ele nasceu entre abril e março, né? No final de março, início de abril. Então o Natal, até a data não bate com o nascimento de Jesus. Então a gente vai ver que muitas coisas que os apóstolos, que Jesus iniciou, a religião romana, após a convenção, né, do Constantino, foi distorcendo. Mas isso não foi uma surpresa, porque Jesus disse que antes da vinda dele surgiriam muitos e muitos falsos profetas, né, que distorceriam a palavra, que enganariam a muitos. Então a gente vê hoje o ministério do engano e da injustiça em ação. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas longe da verdade, muitas pessoas com escama nos olhos,
E é por isso que nós, a igreja, estamos aqui para retomar, para relembrar essas pessoas o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência do evangelho, que não está em datas, que não está em objetos, que não está em estátuas, mas que está em Jesus, que é o único digno do meu louvor, do teu louvor, da nossa adoração, e que no grande dia todo joelho se dobrará no céu da terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para desmistificar isso, né? Tirar esse peso das datas, tirar esse peso... Não, irmão, todo dia é dia de servir a Jesus, todo dia é dia de agradecer a Jesus, todo dia é dia de relembrar o sacrifício que Ele fez por nós, e esse tem que ser o rumo da nossa vida, esperando com muito amor e com muita paciência a vinda dEle, para que a gente possa estar com Ele para sempre, em nome de Jesus. O episódio de hoje, obrigado por edificar nossas vidas, nos fazer entender mais sobre a palavra e o que está escrito. E realmente traremos outras pessoas, e com toda certeza outra pessoa que vamos trazer é a pastora Kézia, que está aqui conosco, que é a esposa do nosso profeta. E realmente vamos trazer outros homens de Deus, outras mulheres de Deus, que seja apenas o início desse canal, né? Desses vídeos que a minha queridíssima esposa teve o direcionamento do Espírito Santo. E é isso, meus amados, muito obrigado, compartilhe esse vídeo e ajude, né, a propagar esse evangelho, ajude-nos a atingir mais pessoas, não por números, mas sim para que mais pessoas possam ser edificadas. E eu agradeço a oportunidade, né, ao nosso discípulo, Gustavo Mariana, né, parabenizar por esse projeto. De fato é algo bem descontraído, algo bem legal, mas que não deixa de ser a verdade, né? A palavra que está sendo citada aqui, hoje está sendo esse tema, amanhã serão outras pessoas, e eu creio que todo mundo que tiver o alcance desse vídeo, que poder ver esses vídeos, possam ser abençoados. E de fato esse é o nosso chamado, a gente está aqui para isso. Só relembrando, não estou aqui condenando ninguém que comemora a Páscoa, jamais. Eu vim apenas trazer uma base bíblica daquilo que eu vivo e daquilo que eu creio. Isso não impede você de confraternizar com a sua família, de estar reunido com a sua família, de festejar com a sua família, mas de fato eu queria fechar com isso. Não se prenda a datas, sabe? Não queira só celebrar com a sua família na Páscoa, no Natal, mas diga todos os dias que você os ama, tente estar perto sempre, valorize sempre, porque esse é o mandamento do Senhor, né? A Bíblia manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então não espere datas comemorativas para mostrar para pessoas que você ama, ou para mostrar para Deus que você o ama. Não, faça isso todos os dias, e de fato eu creio que você vai ter uma colheita extraordinária da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém, até a próxima.